Olá pessoas do YouTube, aqui é o Rebeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho compartilhar com vocês algumas recomendações de leitura para quem não tem tempo. Pois é. Então, a ideia desse vídeo surgiu através de alguns comentários que eu recebi aqui no canal mesmo, em vídeos passados, e também lá no Instagram, de alguns leitores, de algumas pessoas que acompanham aqui o canal falando que não estão com tempo de ler. Isso meio que tocou muito em mim, porque tem dias que eu sinto que eu também não estou com tempo para ler, e é meio que um mal atual para quem é leitor, né? Você querer ler muitos livros e você não ter esse tempo hábil para ler esses livros e acabar não lendo nada e isso acabar te frustrando. Então hoje eu venho recomendar aqui 15 livros curtos, que são curtos mesmo, livros que eu e você, qualquer outra pessoa pode ler muito rapidamente. Eu até fiquei na dúvida se eu trazia alguns livros que eu li rápido, mas aí eu não usei a minha régua de leitura para considerar um livro rápido ou não. Eu usei de fato livros que são curtos, que são leituras muito curtas de verdade, mas que contêm grandes histórias e que ao finalizar pode trazer essa sensação de satisfação, essa sensação de dever cumprido, e dar um boost nas suas leituras no sentido de te empolgar a ler mais. Eu estou testando um ângulo novo aqui do quarto. Não sei se eu vou manter para os vídeos padrão aqui do canal, mas para vlog com toda certeza eu vou tentar gravar mais aqui. Acho que eu já falei demais dessa introdução. Se você ainda não deixou seu gostei aqui no canal, aqui nesse vídeo, aperte o botão de gostei, porque isso vai estar ajudando bastante os algoritmos do YouTube a compartilhar o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva por aqui. Tem link de comprar lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso. E é claro, se aparecer o botão do super hype aí para vocês, clique na estrelinha, porque isso vai estar ajudando muito a esse canal e a esse produtor de conteúdo que está conversando com vocês. Enfim, vamos parar de blá blá blá. Espero que gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Ok, a primeira recomendação que eu tenho aqui para compartilhar com vocês, eu acho que é a leitura mais rápida entre as 15 que eu separei. E ela é muito divertida, ela é muito gostosa, ela é um quadrinho, mas é um quadrinho com poucas falas, com poucos diálogos e em que cada cena é uma tirinha diferente. Eu tô falando de Mordida, da Sarah Addison, lançado aqui no Brasil pela editora Seguinte. Essa história aqui vai ser uma história de uma vampira se apaixonando e começando a ter um relacionamento com o lobisomem, só que nesse contexto mais contemporâneo, onde tem muito essa impressão millennial dos personagens, e é uma história muito focada no cotidiano do relacionamento dos dois. Não é uma história de fantasia, de aventura ou qualquer coisa do tipo, é uma história de fato com pequenas cenas, breves cenas de construção desse relacionamento dos dois. É muito adorável você lê isso muito rápido, e é um dos poucos quadrinhos que eu de fato recomendo a ler através do Kindle, porque realmente as letras ficam muito confortáveis na tela do Kindle, porque os diálogos são bem breves, as tirinhas são por página e tal, geralmente são 4 quadros por tirinha, mais ou menos. Então é uma leitura muito confortável para fazer no Kindle. Eu quero ter a edição física desse quadrinho, com toda certeza, só não aconteceu ainda porque ainda está meio caro. A edição física nunca abaixa menos de R$40. E eu torço para que isso aconteça, Mas a minha recomendação de leitura rapidinha, para você fazer num sábado, num domingo, num feriado, numa viagem de ônibus, na hora do almoço, entre a faculdade e o trabalho, qualquer coisa do tipo, é Mordida, da Sarah Addison, que eu com certeza acho que vocês vão gostar muito. Outra recomendação, a segunda desse vídeo aqui, é uma leitura até meio que recente, eu fiz no primeiro semestre, ali em janeiro. Eu tô falando de O Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde. Eu tenho nessa edição aqui da Nanofágica, selo de bolso da editora Antofágica, então você já sabe que tem uma qualidade de tradução muito boa. E essa história aqui me fez fazer as pazes com o Oscar Wilde. Eu já contei pra vocês antes que eu não tive uma relação muito boa com o Retrato de Dorian Gray, a história mais famosa do Oscar Wilde, então eu nunca tentei nenhuma outra história do autor,
Mas aí eu tinha curiosidade com o Fantasmas de Canterville, e quando eu li nessa edição aqui eu me apaixonei, porque ela é uma comédia. A gente vai ter basicamente essa família americana se mudando para uma propriedade inglesa e descobrindo que existe um fantasma muito britânico ali dentro. Então existe esses choques culturais mesmo, né, entre a família americana e esse fantasma, e vai se desenvolver, vai para um caminho que eu não imaginava que fosse, né, onde a filha dessa família vai meio que ajudar esse fantasma. Curti muito essa narrativa, ela tem esse tom muito leve, muito divertido, e eu adorei conhecer esse lado do Oscar Wilde, e essa edição da editora Antofágica é maravilhosa, e você consegue fazer essa leitura aqui numa sentada, gente. É muito, muito, muito gostosa, muito divertida, e sinceramente é um dos clássicos mais divertidos que eu já li. Então a minha segunda recomendação que fica aqui é Fantasmas de Canterville do Oscar Wilde, que com certeza vai dar um up nas suas leituras. A terceira recomendação é para quem gosta de suspense doméstico. Eu estou falando de O Bebê é Meu, da Oiko Braithwaite, lançado aqui no Brasil pela editora Capulana. Essa história vai se passar na Nigéria no começo da pandemia, e a gente vai acompanhar o Bambi, que é esse rapaz que meio que está sem aonde ir, porque ele acabou se separando da namorada dele por culpa dele mesmo, e ele vai para casa desse tio que faleceu recentemente e acaba encontrando uma disputa dentro dessa casa, uma disputa até meio que inspirada ali na história de Salomão com as mães, né, onde vai ter um bebê nessa casa, vai ter a tia dele, esposa do tio que faleceu, e vai ter a amante do tio dele, e as duas dizem que o bebê que tem nessa casa são delas. Quer dizer, cada uma, né, reclama a maternidade do bebê, e vai ter todo esse dilema de quem é realmente a verdadeira mãe desse bebê, e quanto isso ele se vê envolto em um drama psicológico entre as duas personagens. E, enfim, é maravilhoso, é curtinho. Ele tem, acho que por volta de quantas páginas? Por volta de 80 páginas, você lê super rápido nessa edição quase que de bolso da editora Capulana. Então eu super recomendo para quem gosta mais de mistério, para quem gosta de suspense doméstico. De fato, O Bebê é Meu é maravilhoso e você vai ler muito, muito, muito rapidinho. Outra história que eu não sei bem se eu classifico como suspense doméstico ou como de fato talvez um drama familiar. Mas enfim, eu tô falando de Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid, lançado pela editora Paralela. Até o momento é o meu único contato com a Taylor Jenkins Reid. Eu já tenho outras histórias através de audiobook para escutar dela, e eu espero escutar muito em breve. Mas quando eu li essa história aqui, primeiramente eu li em e-book, depois que eu acabei recebendo o livro da editora, a minha cabeça explodiu, porque apesar de aparentemente simples, a Taylor leva esses personagens por caminhos que eu realmente não esperava. Enfim, aqui a gente vai conhecer dois casais, onde o marido de um casal e a esposa de outro casal vai descobrir que seus respectivos cônjuges estão traindo eles em conjunto, né? E eles começam a trocar cartas meio que para desabafar sobre essa traição que eles estão sentindo e para alertar um ao outro, né, sobre os traidores, por assim dizer. E nisso vai crescendo uma amizade que vai levar os dois personagens por um caminho que eu suspeitava, mas que tem um resultado que eu não imaginava. Enfim, eu adorei essa história. Ela é bem curtinha, ela tem menos de 160 páginas e é toda escrita através de forma epistolar. Eles são trocas de carta mesmo entre os personagens. Enfim, como eu falei pra vocês, eu gostei muito, foi meu primeiro contato, até então, o único contato com a Taylor Jenkins Reid, e dá pra fazer em uma sentada, numa hora do almoço, enfim, de verdade, super recomendo. Próxima recomendação é o Moletom, do Júlio Azevedo, que lançou aqui no Brasil pela editora Alt. Ele é um livro nacional, e vai ser essa história que vai mesclar a narração em prosa com história em quadrinhos. Vão ter momentos da história que vão ser narrados em formato de quadrinho, e vão ter momentos da história que vão ser narrados em formato de prosa. E basicamente aqui a gente vai acompanhar o término de um casal e como um dos lados desse casal vai se sentir com relação a esse término. E é uma história bem simples, mas que tem esse contexto da narração ser tão diferenciada, e vão ter momentos mais poéticos e tal. Enfim, eu já li há alguns anos essa história aqui, eu acho que já é tempo de revisitar para saber se eu mantenho a minha opinião ou não, mas fica aqui a minha recomendação para quem quer ler algo mais rapidinho e tal.
numa viagem de ônibus. Moletom é uma ótima pedida e sempre tá bem baratinho lá na Amazon. Eu comprei esse livro aqui na época por R$17, então eu acredito que vai estar por volta dos seus R$20, R$25 no momento na livraria ou na Amazon. O próximo livro também é nacional e faz parte dessa série de novelas da editora Draco. Tem vários outros títulos com vários outros autores, mas o que eu comprei foi esse aqui, que eu tô falando de Ilha dos Perdidos, da Dana Guedes, que é uma história que, vou dizer que é uma história de época. Quem já viu a minha opinião aqui no canal, foi uma leitura que eu fiz esse ano também, sabe que existem alguns twists aqui, né, sobre se essa história é de época ou não, mas basicamente nós vamos ter esses protagonistas náufragos nessa ilha que vão ter que lidar com o passado de ambos e vão haver algumas reviravoltas para o futuro da história sobre o que essa ilha de fato significa e por que eles estão nessa ilha. Enfim, é uma história bem interessante e apesar de essa capa fofinha, ela é voltada para o público maior de 18 anos, tem cenas bem gráficas aqui, então fica aqui um alerta, né, porque ela é de fato uma história para maiores, mas é uma novela super rapidinha também para quem quer ler, e eu acho que muita gente vai se surpreender com esse final. Foi um final que me deixou meio reflexivo, não no sentido de que seja um final reflexivo, mas um final que me levou por um caminho que eu não sei se eu estava de fato esperando. Eu acho que essa é a grande questão. Então, fica aqui a minha recomendação, Ilha dos Perdidos, da Dana Guedes. Para quem quer um romance leve, divertido, com protagonistas carismáticos, eu tenho Reticências, da Solane Quioro, que também saiu pela editora Alt, para recomendar para vocês. Eu li essa história aqui originalmente na versão independente dela, depois que ela foi publicada pela editora Alt. Mas assim, é uma graça, é uma história super divertida, onde nós vamos ter aquele triângulo amoroso com duas pessoas, já que os dois personagens se conhecem na vida real, mas eles não sabem que na internet eles também se conhecem e se tratam super bem, porque na vida real eles têm uma relação meio que bélica. Enfim, é muito, muito, muito divertido. Eu adoro as histórias da Solane Quioro, mas fica aqui a minha recomendação para uma leitura mais rapidinha, para quem quiser. E todo aquele clima de romance de escritório também, já que os dois personagens trabalham juntos, né? Tanto o Davi quanto a Joana, né? Então, assim, muito leve, muito gostoso e ótimo para fazer uma leitura bem rapidinha em um dia de semana, enquanto trabalha e coisas do tipo. Outra leitura bem recente que apareceu por aqui é Um Homem Só, do Christopher Ashwood, lançado pela Companhia das Letras. Esse livro aqui vai acompanhar a história do professor George, que é viúvo, e a gente vai acompanhar um dia inteiro com o professor George e o quão melancólico ele está devido à sua viuvez. Acho que é isso que eu posso dizer agora nesse vídeo. Eu já fiz uma opinião completa sobre O Homem Só aqui no canal. Vou tentar deixar o link aqui em cima para quem quiser conferir, mas foi uma história que me surpreendeu muito, até porque eu não sabia, mas eu já tinha visto a adaptação desse livro na televisão, sem querer. E quando eu comecei o livro eu pensei, putz, eu vou acabar revendo essa história, né, dessa forma, e não é um jeito que eu gosto de fazer. Eu prefiro ler antes de assistir a adaptação. Só que a escrita e o olhar do Christopher Ashwood é tão único que foi como ver essa história pela primeira vez. E, enfim, tem um final que me surpreendeu muito, muito mesmo. A forma como ele conduz o final do George é ao mesmo tempo uma experimentação narrativa muito grande. Faz muito sentido o que acontece com o personagem, por que a gente acompanhou esse dia do professor, né? E, enfim, fica aqui a minha recomendação. Eu quero ler outras coisas do Christopher Ashwood, O Adeus a Berlim. Estou esperando abaixar o livro para poder comprar. E é uma recomendação recente que eu tinha que trazer por aqui nesse vídeo com toda certeza. Vamos para esse clássico. Eu tô falando de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o primeiro volume das Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis. Ele foi relançado, a série foi relançada pela editora HarperCollins, mas essa minha edição é da Martin Fontes. Enfim, as Crônicas de Nárnia são esse clássico infantil, com toda certeza, que você consegue ler cada volume em um dia. São menos de 250 páginas de cada volume. Esse volume eu acho que tem menos de 200 páginas. Sim, na edição da Martins Fontes, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa tem apenas 180 páginas. E você consegue ler um estalar de dedos. É muito gostoso, sério.
é a minha crônica favorita, é uma das minhas crônicas favoritas. Eu sempre recomendo que vocês leiam através da forma de publicação e não da forma cronológica. Eu não vejo muito sentido na forma cronológica, mas as editoras adoram forçar ela. Inclusive, se eu não me engano, a adaptação da Netflix com a Greta Gerwig, né, que está dirigindo, vai sair em forma cronológica. O primeiro filme que vai sair vai ser O Sobrinho do Mago. Então, mas enfim, é um clássico infantil e eu acho delicioso a forma como o Lewis conta essas histórias. E dá pra ler toda a série em uma semana. Se você pegar um livro por dia, durante a semana você consegue fechar essa série. Então, lógico que as Crônicas de Nárnia tinha que acabar aparecendo por aqui, não é mesmo? Próximo livro é uma leitura do ano passado, um dos meus favoritos do ano passado. É o menor livro do autor que eu já li até o momento, apesar de que ele não tem livros muito grossos. Mas essa é a menor história que ele já publicou. E eu tô falando de mais ou menos 9 horas, do Victor Martins, que além de ser a menor história que ele já publicou, também é a história mais adulta que ele já publicou. O personagem Júnior tem por volta dos seus 30 anos, bem mais velho do que todos os outros personagens do Victor Martins. E nós vamos acompanhar essa viagem que ele vai fazer de São Paulo para o interior aqui do Rio de Janeiro por conta do falecimento do pai dele. E todas as reflexões que isso vai levar o personagem a fazer durante essa viagem. Então a gente vai ter bastante flashback da adolescência, do início da vida adulta do personagem e todas as reflexões que essas cenas vão trazer para ele. Enfim, foi uma história que eu me conectei muito com os sentimentos do personagem, mesmo que nós sejamos completamente diferentes, mas eu me conectei muito com esse personagem do Victor. Acho que pelo momento que ele passa e tal, e as reflexões que ele toma, enfim. É uma história super rapidinha, dá pra ler em menos de um dia, apesar de que, por exemplo, 15 dias do Victor Martins também dá pra ler em um dia, mas essa história aqui, eu acho que ela ressoa muito, sabe? Então fica aqui a minha recomendação para uma leitura rapidinha. Mais uma HQ apareceu por aqui, que é Fantasmas, da Raina Telgemeier, que foi lançado pela editora Intrínseca e me surpreendeu muito, se tornou uma das minhas leituras favoritas de 2023. Vai contar essa história de duas irmãs que vão se mudar para essa cidade litorânea por conta de uma doença que a irmã mais nova possui. E nessa cidade, os moradores dessa cidade convivem com fantasmas. E isso vai assustar muito a personagem mais velha, que é a nossa protagonista, que é a Katrina. E esse medo de fantasmas que ela tem é justificado. E a gente vai entender que tem relação com a irmã e com a doença da irmã. Enfim, é uma história linda. Ela é uma HQ infantil, mas é uma história com toda certeza para todos os públicos. Eu me emocionei muito lendo essa HQ. Inclusive, só de lembrar, eu já tô aqui muito emocionado, porque é uma história muito bonita entre essas duas irmãs e envolve justamente esse medo da perca. E ela tem muito medo de acabar perdendo a irmã e o que os fantasmas significam com relação a isso, né? Enfim, gente, uma história lindíssima, muito, muito, muito bonita, muito adorável. Como eu falei pra vocês, ela é uma história infantil, mas que é para todos os públicos, com toda a certeza. Outra leitura favorita do ano passado é Mentiras que Contamos, do Felipe Besson, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Astral Cultural. Vai ser essa autoficção, onde a gente vai acompanhar meio que a vida do Felipe Besson em 3 atos, na adolescência, no meio da vida adulta e no presente, por assim dizer. Tem toda uma razão pra gente acompanhar esses 3 momentos do personagem, e a gente vai acompanhando as suas lembranças dos seus tempos de escola e já quando ele é autor. Eu tô tentando manter um certo mistério, mas eu acho que na própria opinião que eu fiz sobre esse livro aqui, que eu acho que está no mesmo vídeo que eu comento sobre mais ou menos 9 horas, então vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conferir. Eu falo mais de forma aberta sobre Mentiras que Contamos, mas é um livro que me deixa muito reflexivo, muito, muito, muito reflexivo por conta de um dos personagens dele, que é o Thomas Andrier. Inclusive, eu não quero contar mais. Enfim, fica aqui a minha recomendação. Eu tenho outra história do Felipe Besson, que foi lançado esse ano, mas que não foi pela Astral, foi por outra editora, que eu quero muito ler. Tem um audiobook lá na Audible dele, eu quero parar para escutar. Mas fica aqui a minha recomendação de Mentiras que Contamos, porque é uma história curta, mas é uma história que impacta de verdade.
Para quem gosta de mitologia grega, nós temos o Galateia, da Madeline Miller, autora de Circe e a Canção de Aquiles. Aqui a gente basicamente vai ver o reconto da Madeline Miller para o conto de Pigmalião do Ovídio. E o que é muito interessante nesse livro aqui é porque, além da gente ter a adaptação da Madeline Miller para a história de Galateia, a estátua, a gente vai ter contato com o texto original de Pigmalião do Ovídio. Então, basicamente, nós temos 12 em um aqui. A gente tem o Galateia, né, da própria Madeline Miller, e a gente tem também o Pigmalião do Ovídio. Então a gente vê a história original e também vê a adaptação e tudo que ela mexeu para dar voz à personagem Galateia. Enfim, super interessante. Eu sei que dos livros da Madeline Miller, esse aqui é o mais divisivo. Eu acho que as pessoas esperam algumas coisas desse livro aqui e eu não sei o que as pessoas esperavam de fato. Mas aqui em Galateia, a Madeline Miller me entregou exatamente aquilo que eu esperava da história, da visão dela, com toda certeza, porque é meio que uma continuação do conto em si. Não é uma adaptação do conto em si, mas meio que uma continuação pela perspectiva da Madeline Miller. E eu achei genial. Eu ia mostrar uma ilustração aqui que é meio que spoiler, mas eu vou mostrar essa aqui. É ilustrado e, enfim, gostei muito, muito, muito desse trabalho. E como eu falei pra vocês, é 2 em 1, né? A gente vê a adaptação da Madeline Miller e também a gente vê o texto original do Ovídio. Penúltima recomendação dessa lista é para quem gosta de fantasia. Eu tô falando de Entre Gravetos e Ossos, da Shanna Maguire, que é um volume da série Crianças Desajustadas, lançado aqui no Brasil pela Editora Morro Branco. Infelizmente a Editora Morro Branco não trouxe todos os livros da série, mas ela é meio que uma série antológica, onde cada livro a gente acompanha um personagem em um mundo paralelo diferente. Por isso que eu estou recomendando esse segundo aqui de forma individual para vocês, porque aqui basicamente a gente vai ter uma adaptação de O Médico e o Monstro e Frankenstein pelo ponto de vista da Shanna Maguire, com essas duas irmãs gêmeas que vão parar nesse universo meio que gótico. Enfim, é sensacional. Da série publicada aqui no Brasil, eu gosto de todos os livros, mas esse daqui é o meu favorito. Ele tem uma ambientação, ele tem uma história muito boa, com reviravoltas muito boas e que deixa a gente de cara no chão quando chega no final, sabe? E é bem curtinho, gente, olha só. Ele tem 175 páginas apenas. Dá pra ler rapidinho, dá pra ler em 1, 2 dias. Como foi pra vocês, apesar de ser uma série, ela é uma série antológica, então dá pra ler esse segundo livro tranquilamente, sendo o seu primeiro contato, e você decide ou não se você vai ler as outras histórias que também envolvem esses mundos paralelos e tal, mas cada mundo com sua característica muito específica. Enfim, eu amei, amei. E até porque esse aqui é meio que um prequel do volume 1, né? Então eu acho que casa bem você começar essa história através de Entre Gravetos e Ossos. Pois é. E o 15º livro a aparecer por aqui, ele é o maior livro dessa pilha, porém ele é um dos mais rápidos a serem lidos. Eu tô falando de Agora que ele se foi, da Elizabeth Acevedo. Por que ele é um dos mais rápidos? Porque ele é todo narrado em forma de versos. Ele vai ser contado por essas duas irmãs que não se conhecem. Uma vive em Nova York, nos Estados Unidos, a outra vive na República Dominicana. As duas levam vidas completamente diferentes, porém o que elas não sabem é que elas dividem o mesmo pai. O pai guarda o segredo de uma família para outra esse tempo todo, só que o avião onde ele estava de viagem entre um país e outro acaba caindo, e isso vai revelar para ambas as irmãs que elas são irmãs, que elas têm essa família do outro lado do continente, por assim dizer, né? E, enfim, é uma história muito boa mesmo, sobre essas duas irmãs, sobre a vida que cada uma leva. Tem momentos bem fortes aqui nesse livro de ambas as personagens. E, enfim, é uma leitura super rápida, porque ela é feita através de versos, né? Então você consegue ler em uma sentada praticamente. Se eu não me engano, eu li esse livro aqui numa tarde de sábado, e eu estava até com um compromisso para depois, e eu consegui ler antes desse compromisso e tal. Então fica aqui a minha recomendação para você que quer ler um livro através de versos, Agora que ele se foi, da Elizabeth Acevedo.
Bom, pessoal, essas foram as minhas 15 recomendações de leituras bem rapidinhas, mas com ótimas histórias, bem impactantes e com estilos bem diferentes umas das outras, né? Enfim, espero de verdade que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Deixe aqui embaixo nos comentários uma recomendação de um livro mais curtinho, rapidinho, mas que impactou bastante vocês. Vamos conversar com vocês a melhor parte do vídeo pra mim, pois aqui foi Hermeneto para mais um vídeo do canal Book Crush. Tchau e até o nosso próximo encontro.